Olá pessoal, tudo bem? Atualmente estamos diante de muitos casos de suicídio. É possível que isto aconteça pela fragilidade das pessoas com relação à vida. Talvez a falta de conhecimento sobre a verdadeira finalidade do homem na Terra. Este vídeo trará uma explicação a esse respeito. E é de grande relevância que as pessoas vejam para que possam se fortalecer contra esta ação tenebrosa que é o suicídio voluntário. Este assunto encontra-se no livro Resgate, Causa e Efeito e também no livro Temas que Todos Deveríamos Conhecer. Não esqueçam de se inscrever no meu canal no YouTube. Cliquem no botão aqui embaixo do vídeo, do lado direito, e já estarão inscritos. Vamos ver então esta narração? Bem, a temática é a seguinte. Segundo o que pode ser encontrado em diversas literaturas sobre o assunto, o suicídio é uma ação ou um ato intencional voluntário que um indivíduo pratica deliberadamente para acabar com a sua própria vida. Na verdade, ele também pode ocorrer de maneira involuntária quando um indivíduo indiretamente ou inconscientemente se expõe a perigos, ou então se torna dependente de uma série de hábitos nocivos à sua vida, favorecendo o desequilíbrio de sua saúde por meio de alterações e degenerações físicas e mentais do seu organismo. Certamente, no suicídio voluntário, a ação intencional pode ocorrer por um estado depressivo gerado por um transtorno mental, mas também ser ocasionada por uma psicose com uma esquizofrenia ou até um transtorno de ansiedade. Na verdade, a ação suicida voluntária pode ocorrer ainda em um momento de desequilíbrio gerado pela ação da bebida alcoólica, do abuso de drogas ou de um estado de depressão que conduza o indivíduo à desvalorização da vida. Todas essas causas, entre outras, podem ser compreendidas como decorrentes de situações de instabilidade social, como a pressão ou o estresse, a vulnerabilidade individual e a disponibilidade dos meios para facilitar essa ação. Com efeito, uma forma de eutanásia constitui também um suicídio voluntário assistido. Essa ação pode ser provocada por indivíduos que desejam dar fim à sua vida por causa de uma doença incurável ou de alguma deficiência. O indivíduo recorre então ao auxílio de outra pessoa para alcançar essa finalidade. Essas pessoas têm todo o direito de recorrer a esse suicídio assistido, mas com certeza sofrerão as consequências dessa ação quando retornarem à vida espiritual. Sobre o suicídio, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, faz algumas perguntas aos espíritos. De início questiona se o homem tem direito de dispor a sua própria vida e obtém como resposta uma negativa. Os espíritos explicam que somente Deus tem esse direito e que o suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Mais adiante, Allan Kardec faz uma pergunta sobre o que se pode pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida. Os espíritos alertam que esses insensatos deveriam trabalhar, pois que se assim o fizessem, a existência não lhes teria sido tão pesada. Em seguida, Kardec quis saber se o homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero pode ser considerado um suicida. Os espíritos afirmaram que sim, que se trata de um suicida, esclarecendo que os que causaram essa ação ou poderiam impedi-la e não a fizeram, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. A partir daí, Allan Kardec quis ter um esclarecimento dos espíritos se o suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma má ação é tão repreensível como o que é levado pelo desespero. Eles explicaram que o suicídio não apaga a falta cometida. Pelo contrário, com ele aparecem duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso se submeter a ele para sofrer as consequências. Deus é quem julga, e segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor. Ao final das questões sobre o assunto, Kardec quis saber quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito. Nesse sentido,
Foi-lhe esclarecido que as consequências são as mais diversas. Não há penalidades fixadas, e em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, a qual será pior do que aquela cujo curso interrompeu. Sobre o tema, Allan Kardec finaliza fazendo o comentário de que a observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas, mas há as que são comuns a todos os casos de morte violenta e as que decorrem da interrupção brusca da vida. Há, em primeiro lugar, a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito e o corpo, porque esse laço está quase sempre com todo o seu vigor no momento do rompimento, diferentemente da morte natural, em que se enfraquece gradualmente, podendo até mesmo desatar antes da extinção completa da vida. As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita e a crença de ainda pertencer ao mundo dos encarnados como uma espécie de ilusão. Assim, Kardec conclui que a religião e a moral, bem como outras filosofias, condenam o suicídio. Todas dizem, em princípio, que pessoa alguma tem o direito de abreviar voluntariamente a sua vida. Mas por que não se terá o direito? Por que não se é livre de pôr termos aos próprios sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta que atinge o campo da moral, mas consiste em um ato estúpido que nada acrescenta a quem o pratica. E não é pela teoria que nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que colocam sob os olhos de qualquer um que queira ver. Pelas respostas e esclarecimentos dos espíritos, finalizados pelo comentário de Allan Kardec, pode-se ter uma ideia das consequências que o suicídio voluntário traz para o ser humano. Consecutivamente, por uma ação de causa e efeito, passa-se a ter a percepção da grande probabilidade de que as crianças que tenham nascido com alguma deficiência possam ter vindo dessa forma para o mundo, em muitos casos, por situações de suicídio voluntário. Evidentemente que a medicina muitas vezes traz a resposta pela genética no que diz respeito às crianças que nascem com deficiência física e intelectual ou mesmo com alterações sensoriais. Naturalmente, a ciência quase sempre consegue prever e encontrar as suas causas materiais. No entanto, aqui serão descritas as causas espirituais que resultaram nesse tipo de consequência material. Efetivamente, a revelação espírita mostra que essas causas estão nas vidas pregressas do espírito reencarnante. Nesse caso, o que acontece a uma criança que nasce com deficiência é naturalmente o efeito de algo que pode ter ocorrido no passado desse ser espiritual. Segundo alguns estudiosos do assunto, o suicídio é uma das principais causas de crianças nascerem com deficiências. Isso porque as pessoas, ao tirarem sua vida antes do tempo programado na espiritualidade, abrogando assim as leis da natureza, utilizando o seu livre-arbítrio para cometer tal tragédia, traumatizam o seu corpo perispiritual em que, dependendo do tipo de morte que possam ter produzido para si, prejudicam o órgão ou o membro do perispírito danificado no corpo material. Na verdade, o suicídio pode acontecer de diversas formas, como por enforcamento, destroçando a cervical da pessoa, por arma de fogo, trazendo o esfacelamento do crânio, podendo também atingir a visão, a audição ou a garganta. Também é possível que as pessoas com paraplegia de nascença tenham vindo a este mundo assim em função de suicídio provocado por se jogar de grande altura, provocando a sua morte. Com essa ação, todos os órgãos ou membros danificados podem lesar o seu perispírito. Ao renascer, seu corpo será possivelmente gerado com todas as desorganizações provocadas pela queda. E se no caso o suicídio for por meio de um tiro na cabeça, há grande possibilidade de o espírito renascer com problemas mentais. Com certeza,
Há muitas outras causas para as crianças poderem nascer com deficiência, mas o suicídio é uma das causas que o ser humano deve observar e lutar pela conservação de sua vida. Assim, pode-se compreender que seja lá como uma pessoa venha a se suicidar, as consequências de sua morte serão a causa das anomalias que a acompanharão quando renascer em outra vida. Indiscutivelmente, essa é a grande probabilidade de pessoas que se tornaram fracas para enfrentar a vida, suicidando-se por várias maneiras, achando que iriam se livrar das suas aflições, mas que, na verdade, causaram sequelas perispirituais. Isso traz consequências tais como, mesmo após o desencarne, se sentir vivas. Com isso, permanece com os mesmos sofrimentos de antes, bem como poder renascer com anomalias por sua ação inconsequente de atentar contra a própria vida. Assim, desencadeio por esse ato consumado a sua expiação para resgatar o mal que provocaram a si mesmas. Sem dúvida, é importante que tenhamos sempre em mente que cada caso apresenta uma história diferente, podendo ter desdobramentos diversos. Entretanto, há grande chance de as pessoas que interrompem a sua vida voluntária ou involuntariamente carregarem consigo as suas emoções e impressões, impregnando-as em seu perispírito. Ao retornarem em outra vida, trazem consigo todas essas emoções e impressões da existência anterior. E isso é bem percebido em algumas pessoas que têm uma inexplicável tendência ao suicídio. O que ocorre é que elas continuam com o mesmo sentimento que tinham durante a outra vida na qual se suicidaram. Nessa situação, se a quantidade de pessoas que cometem o suicídio voluntário é expressiva, muito maior é o número de pessoas que desencarnam prematuramente vítimas do suicídio involuntário ou indireto. Presumivelmente, os motivos que levam uma pessoa a sentir vontade de se matar são diversos. Mas o que é percebido por especialistas e outros acostumados a lidar com pessoas que tendem ao suicídio é que a solidão é um fator de destaque. Muitas vezes, esse sentimento não vem do fato de estar fisicamente sozinho, mas do sentir-se assim, talvez por não ter a aceitação de pessoas próximas ou por ter perdido alguém importante. A timidez é outro fator que também corrobora para o sentimento de solidão, pois retrai o indivíduo, dificultando sua entrada no âmbito social. Incontestavelmente, são diversos os fatores que, aliados à depressão, fazem com que as pessoas percam a vontade de viver. Em alguns casos, a pessoa passa a viver em torno de si, tornando o seu universo pequeno e provavelmente egoístico. Em tese, a Organização Mundial da Saúde estima que quase 1 milhão de pessoas se suicidem no mundo a cada ano, sendo consumado aproximadamente um suicídio a cada 40 segundos. Acertadamente, existem organizações voluntárias de prevenção ao suicídio reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde face à sua importância, como os Samaritanos em Londres. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida, CVV, foi fundado em São Paulo em 1962. Com base nesse trabalho da Inglaterra, e atualmente por meio de uma diversidade de postos espalhados por todo o país, presta serviço voluntário gratuito de grande vulto, levando apoio emocional às pessoas que sentem necessidade de serem escutadas para fortalecer a sua vontade de sobrevivência à morte. Por certo, o que se percebe é que quando as pessoas forem mais atentas às necessidades das outras e decidirem se dedicar a trabalhos filantrópicos, começará a haver indícios de diminuição do número de suicídios. Na verdade, o conhecimento natural da reencarnação e das suas consequências, esclarecendo que a verdadeira vida do ser humano é espiritual e que o corpo material é o seu equipamento para a sua evolução, muito o ajudará a querer preservar a sua vida e evitar os problemas provocados por essa ação tenebrosa do suicídio. Bom, se gostaram do tema, compartilhem. Façam um comentário, cliquem no botão do like. É importante repetir, inscrevam-se no canal, assim terão sempre acesso a outros vídeos. Muita paz!